Oi, pessoal. Professor Érico Pagotto aqui novamente com mais um vídeo da nossa live deste dia 14 de setembro. Vou compartilhar com vocês o meu manual de PI para passar algumas orientações gerais para vocês, certo? Bom, esse manual é super importante de vocês lerem. Muitas perguntas que estão aparecendo no fórum estão respondidas aqui no projeto integrador. Precisa ler tudo, ok? Vamos lá. Nesse vídeo, eu quero falar para vocês especificamente dos temas do nosso PI 3, que está na página, aqui, ó, na página 25. Vamos lá, certo? PI 3. O tema do nosso PI 3 é esse aqui, ó, Desafio da Gestão em Contexto de Crises Sistêmicas, uma reflexão à luz da transformação política e econômica do capitalismo a partir de fins do século XX. E os principais conceitos que eu estou pedindo para vocês discutirem nos fóruns, são esses conceitos aqui, ó, de globalização financeira, crises sistêmicas, financiarização da economia, especulação e regulação. A maior parte dos grupos já postou com as devidas referências. Eu quero dar uma rápida explicação aqui do que são esses conceitos. O que é a globalização financeira, minha gente? Então, é um fenômeno que vem acontecendo, né? Desde a década de 70, praticamente, quando o mundo passou a adotar uma única moeda, e as redes de comércio, elas se internacionalizaram, as empresas, elas se internacionalizaram. Então, a gente tem a mesma empresa produzindo o mesmo tipo de veículo aqui nos Estados Unidos e na China. A gente tem o hambúrguer do McDonald's, que é o mesmo aqui nos Estados Unidos e na China. Então, criou-se uma espécie de padrão, tanto para produtos como para transações financeiras. Isso para a indústria é muito bom, porque aumenta exponencialmente a capacidade de produzir em grande escala, com altos lucros e distribuir esses produtos padronizados para o mundo inteiro. Qual é o problema da globalização financeira? É que quando você globaliza, você perde as características locais, né? Então tem uma perda aí também, né, das culturas locais. E é por isso que hoje em dia a gente fala tanto também na valorização e no resgate, na recuperação das tradições locais, para não deixar o global engolir o local, ok? Crises sistêmicas. O que são crises sistêmicas? São crises que abalam o sistema como um todo. Então a gente pode pensar essas redes de comércio globais como grandes redes que estão todas dependentes. Então, a matéria-prima é produzida em um país, é fabricada em um segundo e é consumida em um terceiro. Se alguma coisa acontece que atrapalha essas grandes redes de produção, surge uma crise, como, por exemplo, o caso do Covid, que a gente acabou de ter, como, por exemplo, a quebra da Bolsa de Nova York, lá em 1929. Essas crises, elas abalam o sistema como um todo, e elas são, muitas das vezes, causadas por processos de desregulação da economia. Depois de uma crise, o que a gente percebe? O que a gente está percebendo com a crise do Covid? Que a crise é péssima para algumas empresas, mas é muito boa para outras, certo? Muitas empresas nasceram e cresceram e outras explodiram. Olha, por exemplo, as empresas de internet, as empresas de TI, as empresas de entrega que explodiram depois, explodiram no sentido de cresceram muito depois de uma crise. Então, isso faz a gente refletir que algumas vezes a crise tem efeitos positivos sobre algumas empresas. E às vezes elas até são provocadas, podem ser provocadas, porque elas podem prejudicar determinados atores econômicos e permitir que outros surjam, né? Veja a crise de 2008, por exemplo. A crise de 2008, ela nasceu, ela foi criada por causa da ganância dos bancos, que começaram a vender títulos podres e ganharam muito dinheiro com isso, e uma hora esses títulos podres explodiram, viraram fumaça, no sentido de se desfazer mesmo, e aí derrubou um castelo de cartas da economia global como um todo.
Então, crises sistêmicas são as crises que acontecem não só no sistema econômico, mas a reboque do sistema econômico, elas também promovem é, um abismo social entre ricos e pobres, elas promovem, elas estão relacionadas a uma crise ética, porque muitos problemas éticos surgem de escolhas que empresas e governos fazem. Também é um exemplo de crise sistêmica, a crise ambiental que a gente está passando, né, do ponto de vista ecológico, com o aquecimento global. Tem um autor que eu gosto muito, que chama Edgar Morin. Ele fala que atualmente a humanidade vive a crise das crises, porque tudo está em crise. A economia está em crise, a sociedade está em crise, o meio ambiente está em crise, a ética está em crise, a ciência está em crise, está tudo em crise. Então ele fala que a gente vive hoje uma grande crise global sistêmica. Pois bem, terceiro conceito importante é a financiarização da economia. O que é a financiarização da economia? É a gente ter se tornado, de certa forma, escravo das finanças. Lá na época do mercantilismo, as pessoas trocavam um produto pelo outro, né? Por isso que se chama mercantilismo, de troca de mercadorias. Com o surgimento da moeda e com a padronização depois, mais tarde, né, na década ao longo de todo o século XX, mas principalmente quando o dólar se tornou referência mundial de padrão econômico, a partir da década de 1970, teve uma financiarização e globalização geral da economia. Então, agora, o que importa não é simplesmente o produto. Hoje em dia, a gente pode fazer dinheiro simplesmente especulando numa bolsa de valores. Então, se antigamente eu precisava ter um produto para gerar dinheiro e riqueza, hoje em dia eu posso investir em ações ou em títulos bancários e fazer dinheiro a partir disso. Ou seja, é dinheiro gerando dinheiro, não necessariamente através de bens, mas através dessa rede financeira. E isso leva a movimentos especulativos, ou seja, eu vou investir muito em uma determinada ação, eu vou investir muito em determinado setor, em determinado mercado, porque eu acho que aquele mercado vai bombar, e daquele mercado eu migro para outro, e para outro, para outro, e as bolsas de valores ficam funcionando 24 horas por dia, e isso produz um grande cassino mundial, e isso acaba desregulando a economia, porque se antes a gente precisava ter uma economia baseada em bens, agora a gente tem números flutuando em uma máquina. E aí, para isso não virar um cassino geral, né, onde você simplesmente faz apostas, a gente precisa de algum tipo de regra para dizer o que pode e o que não pode ser feito. Eu posso emprestar dinheiro, posso investir em ações, posso aumentar a taxa de juros. O Brasil, por exemplo, vocês sabem, cobra mais de 300% de taxa de juros por ano no cartão de crédito, que é um absurdo. Nenhum lugar do mundo tem essa farra, mas aqui, como a gente não tem nenhuma lei que proíbe, os bancos praticam. A regulação, o item regulação, se refere justamente a criar regras. Regular significa criar regras. Essas regras, elas precisam ser criadas pelo governo. O governo precisa ser o agente que vai dizer quais são as regras do jogo, o que vale e o que não vale, certo? E com isso ele consegue administrar melhor uma economia que seja de fato para todos e não somente para aqueles que precisam, que querem ganhar dinheiro fácil especulando sobre coisas que não têm valor como bem físico, certo? Dúvidas sobre esses conceitos, minha gente? Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Faz sim, professor. Isso bate mais ou menos com o que vocês estudaram? Bate sim, professor. Eu só achei interessante saber mais sobre a parte de regulação, porque quando eu fui ler o manual, e aí eu li lá regulação, né, que era uma das questões que tem que ser respondida, aí eu fiquei meio perdida. Eu falei, nossa, mas o que é regulação? Né, então eu tive que dar uma esmiuçada boa nos materiais para eu poder entender exatamente o que é. Você entendeu agora? Que são as regras criadas pelos governos de cada país, dizendo quais são as regras do jogo, né? O que vale e o que não vale, o que as empresas podem ou não fazer em relação ao mercado, à economia.
ao comércio, à produção, ao meio ambiente, etc. Beleza? É isso. Vou parar esse segundo vídeo, então, e esse fica sendo o nosso segundo curta.